Olá, caros alunos, boa tarde. Vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, a gente vai abrir essa unidade 6 falando um pouco sobre os reinos, aldeias e o Império Romano. Né? A gente vai ver agora dois temas que deu início, né, a esse grande Império Romano. Mas antes de a gente iniciar, a gente vai entender um pouco o Império Romano e a sua cultura ocidental. Então, Roma, hoje capital da Itália, considerada um museu ao céu aberto por reunir importantes construções arquitetônicas e esculturas no mundo antigo. Quando foi fundada, não passava de um pequeno povoado de pastores e agricultores, situado nas margens do rio Tigre. Com o passar do tempo, foi aumentando seu território por meio de conquistas até abranger a maior parte da Europa e parte da África e Ásia. Roma era tão rica e poderosa naquele momento que muitos achavam que com a queda da cidade de Roma era o fim da civilização. O Império Romano chegou ao fim, mas Roma hoje é chamada cidade eterna. Com isso a gente vai abrir, né, nosso capítulo hoje falando sobre a crise da República Romana. Então vocês se lembram, né, sobre essa crise da República Romana que a gente viu na unidade anterior, né, gente? A República Romana entrou em crise a partir do século II a.C. E a principal causa dessa crise foi o que? O excesso da desigualdade social que já existia lá, a questão das terras conquistadas e o empobrecimento dos camponeses, que foi o motivo que levou essa crise, né? Das guerras da conquista, né, gente? Levou essa crise romana. Com essa desigualdade gerada pelas rebeliões de escravos e camponeses e povos aliados sem cidadania romana. Por que cidadania romana? Eles estavam livres, mas não poderiam exercer sua cidadania romana, ou seja, eles não faziam parte do desenvolvimento do Império Romano, levando eles às tensões sociais. Com isso gerou a Guerra da Conquista, que foi o fortalecimento do exército. Como foi isso aí? Primeiro, os projetos de reforma agrária dos irmãos Tibério e Caio Graco despertaram forte reação dos grandes proprietários de terra que dominavam o Senado. A reação dos senadores demonstrava que a elite aristocrática romana que eles representavam não estava satisfeita, ou seja, não estava disposto a transformar a república em um regime político popular, levando assim à divisão do Senado. Essa divisão do Senado foi o seguinte: a elite senatorial derrotou os dois irmãos, Tibério e Caio, mas não conseguiu evitar as agitações populares, ou seja, as revoltas, que se espalharam pelas cidades romanas. No territórios conquistados, escravos e camponeses pobres levantaram-se contra as elites dirigentes em revoltas que foram violentamente reprimidas pelas tropas romanas. A própria elite aristocrática estava dividida, como acabei de falar para vocês. De um lado estava o optamates, que era representado pelos grandes proprietários, e de outro lado os populares, que defendiam algumas reformas para controlar as tensões sociais. Com isso, levou à ascensão militar, que seria os militares ganharam mais poder político. Com o fortalecimento do exército, levou a essa questão bem ó, a profissionalização do exército com alistamento voluntário. Por que alistamento voluntário? Principalmente dos camponeses e escravos livres. Os soldados, eles tinham a troca desse alistamento voluntário, salários, terras e escravos e objetos saqueados. O sucesso nas guerras e a repressão de revoltas populares deram que prestígio político aos líderes militares, que isso tudo ocorreu na crise da República Romana, levando à formação dos triunviratos e o fim da República. Como foi essa formação? Com a crise, né, política e o aprofundamento no século I a.C. com as chefias militares das duas facções disputando o controle do Senado, a revolta dos iberos na Espanha, apoiada pelos grupos dos populares, durou 8 anos e foi uma das mais sangrentas repúblicas. Ao mesmo tempo, povos aliados Península Itálica rebelaram-se contra Roma, situação que só foi realmente controlada em 49 a.C., quando o governo concedeu a cidadania a todos os homens livres da península. Por outro lado, o exército romano
se fortalecia cada vez mais com as constantes guerras de conquistas. Até no século II a.C., era formado camponeses e trabalhadores rurais convocados para combater nas guerras. Depois disso, o exército se profissionalizou, os soldados passaram a se alistar de maneira voluntária e receber o salário. E esses novos combatentes eram mais ligados aos seus generais, pois deles recebia terras e escravos e objetos saqueados. Diante dessa crise social, os dos prestígios dos exércitos e líderes militares começaram a ganhar o quê? Mais poder político. O general Júlio César, muito habilidoso sobre fazer manipulação a situação para formar o quê? O primeiro triunvirato, que foi 60 a.C. O triunvirato 60 a.C., uma aliança entre os generais para controlar Roma e os territórios conquistados. Tinha Júlio César, Pompeu e Graçon. A partir daí, né, comprometia-se para auxiliar mutuamente para controlar o poder em Roma e nos territórios conquistados. Mas, com a morte de Graçon, o triunvirato chegou ao fim. A disputa pelo poder transformou, então, a verdadeira guerra civil, que resultou a vitória de César sobre Pompeu. Fortalecido pelo sucesso na campanha da Gália, Júlio César foi declarado que ditador pelo Senado. No governo, ele formou a administração pública e atendeu várias chamadas demandas sociais. O crescente poder de Júlio César preocupava as elites senatorial, que decidiu derrubá-lo em 44 a.C., né? Ao entrar no Senado, César foi morto em uma conspiração. Após sua morte, formou o segundo triunvirato, composto pelos generais Marco Antônio, Otávio e Lépido, todos os seguidores de Júlio César. Depois de uma luta sangrenta entre o exército desses grandes generais, Otávio venceu Marco Antônio. De volta à capital, Otávio foi declarado pelo Senado, imperador de Roma, em dia 27 a.C., a República Romana chegava ao fim. Tudo isso ocorreu nessa formação do triunvirato, com a morte, né, de Júlio César, a morte de Marco Antônio. Com isso, né, a República teve seu grande fim. O governo de Augusto e a Pax Romana, ou seja, o período imperial. Como foi isso? As instituições republicanas romanas foram mantidas, mas o imperador tinha poder sobre elas, podendo vetar leis, nomear magistrados, comandar o exército. A expansão de uma rede de estradas pavimentadas ampliou a circulação dentro do Império. A Península Itálica enriqueceu, recebendo mão de obras, matérias-primas como das províncias de exportação e elas de seus antigos, né, produtos. Com isso, a Pax Romana, que seria a Paz Romana, período inaugurada por Augusto, é mantida pelos imperadores, seguindo assim até o final do século II, cujo principal objetivo foi a proteção das fronteiras e repressão às revoltas populares, criando assim um fórum que foi renovado e foram construídos praças, arcos, arquedutos, temas além de circo e anfiteatros. No Coliseu realizava o quê? Espetáculos como as corridas de quadrigas e lutas de gladiadores. Tudo isso ocorreu, né, no governo de Augusto e com a Pax Romana, ou seja, a paz romana. O imperador Otávio Augusto, também conhecido como César Augusto, governou o território, né, romano durante cerca de 40 anos, concentrando assim todos os seus poderes nas suas mãos. A instituição republicana de Roma continuava existindo muito, né, para o imperador tinha o poder de vetar as leis, nomear magistrado e comandar o exército. Com isso, com a habilidade que ele tinha de administrativa, Augusto inaugurou o período conhecido como a Paz Romana, ou seja, a Pax Romana, que se estendeu até no final do século II, e essas guerras da conquista não foram realmente interrompidas. Nesse ano, o principal objetivo
dos imperadores romanos durante esse período foi a proteção das fronteiras e a repressão das revoltas populares, que levou, né, esse grande sucesso de Augusto, procurando assim associar a riqueza romana com a sua própria imagem e belezava a cidade, encomendando assim construção de praças, arcos do triunfo, aqueduto, centro de lazer, temas para circos, anfiteatros. O fórum foi construído, que era um centro de vida pública romana, ganhou novos edifícios e mais. Antigos foram também remodelados. O mais antigo também foi remodelados, ou seja, reformados. A partir daí, o circo anfiteatro era realizado diferentes espetáculos de entretenimento, destacando assim as lutas de gladiadores, geralmente de escravos, né? Os patrícios patrocinavam os eventos em busca de popularidade e ostentação da sua riqueza, e muitos plebeus e escravos preenchiam, né, as plateias do anfiteatro para torcer pelos lutadores. Tudo isso ocorreu nesse governo de Augusto e a Pax ou a Paz Romana. Com a romanização cultural das províncias, o Império Romano e sua máxima extensão no século II. Língua, instituição e arquitetura. Na língua, eles tiveram uma mistura das línguas das províncias conquistadas, né, de origem, né, neolatinas, que era a francesa, a portuguesa, a espanhola e italiana. Tivemos as instituições do Senado, dos magistrados, assembleias e o exército, com a legislação estabelecida nessas províncias, e a arquitetura que foi inspirada pela arquitetura grega, né? Principalmente pelo povo etrusco, que ficou famosa pela grandiosos templos e anfiteatro aqueduto, levando, né, o povo hebreu e a dominação romana. Como foi isso? Os hebreus na Palestina. Primeiro, a Mesopotâmia. A gente já viu isso, mas a gente é bom relembrar. Na Mesopotâmia, os hebreus viviam em grupos de pastores seminômades e se organizavam como grandes famílias tribal, liderada por um patriarca que era monoteísta. Monoteísta, você sabe que é uma pessoa que só acredita só em um Deus, que acreditava a existência de um Deus único, né, que seria Yahweh, que era realmente esse Deus único. A partir daí, formando assim Canaã. Canaã, aproximadamente 1900 a.C., Abraão, líder dos hebreus, conduziu seu povo até Canaã, Palestina historicamente hoje, aonde se formavam 12 tribos, cada uma liderada por um chefe político e militar, e um juiz poderia ter realmente autoridade sobre todas as tribos, levando à formação desse retorno que deu a Moisés, que teria recebido os 10 mandamentos e o código das leis, né, do povo hebreu, que chegou até o Egito aproximadamente 1500 a.C. Esses hebreus migraram para o Egito após severa cerca, né, que lá foi realmente acusado de colaborar com os invasores esquiscos. A partir daí, iscos e escravizados até Moisés os libertar, e a partir daí conduzindo de volta a Canaã, que foi em 1250 a.C. Tudo isso ocorreu na questão da andarilha, né, dos povos hebreus na Palestina. Então, primeiro a formação na Mesopotâmia, chegando a Canaã, mas a Canaã eles partiram né, para o Egito, mas depois Moisés retornou eles novamente a Canaã, depois que ele conseguiu libertar o povo hebreu, né, da sua escravidão, levando novamente para Canaã em 1250 a.C. Com essa formação surgiram assim os reinos hebreus. A primeira formação do reino foi o seguinte: para controlar Canaã, as 12 tribos se uniam contra os filisteus. Esses filisteus formavam o quê? O reino hebreu sobre o Saul. A partir daí, com essa formação, tivemos a conquista de Jerusalém. Davi derrotou os filisteus, conquistando assim a cidade de Jerusalém e transformou ela na capital do reino. Com a transformação, tivemos o auge do reino dos hebreus, que foi o reino de Salomão, que fortaleceu o exército, ampliou as relações comerciais e construiu o primeiro templo de Jerusalém, que após o auge do reino dos hebreus, tivemos a morte de Salomão e a rebelião das tribos
hebraicas. Essa rebelião surgiu do reino de Israel e o reino de Judá. Dentro do reino de Israel foi conquistado pelos assírios 722 a.C. e do Judá conquistado pelos povos babilônicos 587 a.C., que a gente viu isso já na aula anterior, a formação desses povos bem aí, tanto os assírios como os babilônios. A conquista romana, né, da Judéia. A partir daí, essa conquista romana da Judéia foi o seguinte, né, gente? A conquista romana da Judéia foi 63 a.C., foi uma tensão, né? Até então, o Estado religioso independente, a Judéia, foi conquistada pelos romanos e tornou-se protetora e mantentora da sua autonomia, né? A sua acessão de Herodes foi 37 a.C. Herodes foi o seguinte, o judeu Herodes protegeu, né, protegido assim por tropas romanas, venceu os seus inimigos na disputa pelo trono da Judéia. No poder, ampliou o reino, anexando-se a toda a Palestina. Para isso, ele mostrou o seguinte, a lealdade de Roma, de Herodes, construiu circo romano em Jerusalém, ergueu cidades Cessareia, né, que abrigava palácios e templos dedicando a Augusto, né? Também ele, para agradar os judeus, ele mostrou seu poder. Herodes ordenou a questão da remodelação e ampliação do segundo templo de Jerusalém, ou seja, ele ampliou, né, a Jerusalém com outro templo, que foi esse segundo templo de Jerusalém. Essa formação, gente, da conquista romana da Judéia, né, por conta do segundo templo de Jerusalém, erguido quando os judeus revoltaram do exílio na Babilônia, as obras de ampliação e remodelação do templo. Remodelação, gente, foi uma reforma do templo dedicado aos deuses dos hebreus. Empregava-se 1000 carretas para o que transportar as pedras e cerca de 10.000 operários para formar e construir 19 a.C. o segundo templo em Jerusalém. Tudo isso ocorreu após seu sucessivo domínio, né, estrangeiro, que era, reveja, né, as linhas de tempo. A Judéia era a véspera da conquista romana, que era um estado religioso independente. No ano 63 a.C., após dominar a Síria a Fenícia e a morte e ao norte da Palestina, o general romano Pompeu se dirigiu a Jerusalém. Após 3 meses de cerca, né, a capital judaica foi o que? Tomada pelos romanos. Inicialmente, a Judéia não era uma província romana, mas protetora, né? Ou seja, ele era tipo de uma protetorado, ou seja, um estado que tinha certa autonomia e devia pagar tributos a Roma. Essa relação com os romanos se transformou em quê? Uma submissão e aliança para a partir de Herodes, que judou, né? E a partir daí ele conseguiu judeus, árabes, e disputava-se um governo de Judéia. Protegido por tropas romanas, Herodes cercou Jerusalém, derrotou a seus inimigos, que eram os judeus e os árabes, e assumiu o trono em 37 a.C. O governo ampliou o reino judeu, anexado realmente à Palestina. Querendo mostrar sua lealdade a Roma, Herodes ordenou a construção de um grande circo, né? Esse circo em Jerusalém, para a realização de lutas, corridas de carros e outros espetáculos populares na capital romana. No circo havia inscrições de louvor ao imperador Augusto e às suas glórias militares. Outra demonstração de lealdade a Roma foi a construção da cidade de Cessareia. A margem do mar Mediterrâneo, abrindo assim um palácio e um templo dedicado a Augusto em Porto. A partir do momento, novos costumes eram realmente estranhos e tradições. Novos costumes eram estranhos e tradições religiosas hebraicas se despertaram e a ira de grandes parte da população. Visando para agradar a todos, o que ele fez? Os judeus
exaltava, né, a sua própria imagem, Herodes ordenou a construção do segundo templo de Jerusalém, que foi isso que eu falei agora, que é erguido quando os judeus voltaram do exílio, né, da Babilônia. As obras ampliaram e reformando assim um templo, dedicando assim a Deus dos hebreus, que ele começou a empregar mais de 1.000, né, carretas para transportar pedras e cerca de mais de 10.000 operários para levantar o templo, 19 a.C. Tudo isso ocorreu na conquista romana de Judéia. A revolta judaica e a queda de Jerusalém, como foi? Rebaixamento da Judéia e a condição da província, né, levou assim 6 depois de Cristo, após a morte de Herodes, a Judéia foi reduzida à condição de província do império e a partir daí ela era administrada, né, pelos governadores romanos. Rebeliões das facções. A partir daí, os rebeldes, zelotes e sicários, né, resistiram à dominação estrangeira e começaram a protestar, né, contra as elites judaicas, enriquecidas pelos romanos, estourando assim a Guerra Civil 66 depois de Cristo. Rebeldes populares levantaram-se contra as elites judaicas e o poder imperial romano em toda a Palestina. Com isso tudo, cerco de Jerusalém foi em 70 anos depois de Cristo. As tropas romanas derrotaram os rebeldes judeus e em Jerusalém começaram a ter saqueado a cidade, destruindo assim os templos. Grande diáspora judaica foi formada, que o povo judeu dispersou-se pelo mundo, começou a se separar indo em busca de outros lugares para sobreviver. Com tudo isso, gente, né, com essas condições que levaram às revoltas judaicas e à queda de Jerusalém, a partir de 60, os camponeses oprimidos pelos altos impostos, endividados e famintos, se levantaram contra os principais tiranos, o poder imperial romano e a elite judaica. A rebelião explodiu em 66 e praticamente toda a Palestina. Nero, imperador romano, na ocasião, nomeou o general Vespasiano, né? Esse Vespasiano, para reprimir a revolta, os romanos primeiro derrotaram os rebeldes na Galileia, né? E depois seguiram pela costa. A partir daí, controlar a maior parte do território, as tropas romanas se prepararam para tomar Jerusalém. Na cidade, uma coalização reunindo assim rebeldes locais, refugiados da guerra travada em Galiléia, havia uma formação, resistência da invasão romana. No final do século 69 d.C., Vespasiano foi declarado imperador romano e Tito, seu filho, assumiu a operação. No início do ano seguinte, ele iniciou-se o cerco de Jerusalém. Ao mesmo tempo, a guerra civil se espalhou pela cidade. De um lado estavam os zelotes e outros rebeldes prontos para resistir até a morte. E outros grupos moderadores, entre eles a elite sacerdotal e fundiários judaicos, propondo assim uma redição. Arrasada pela fome, Jerusalém não resistiu à ofensiva romana. Em agosto de 70, as forças do Tito derrubaram a última barreira da muralha, entrando na cidade. O que veio a seguida foi o que? Cenário de destruição, e a partir daí estimativa de confiáveis falam que em torno de 600.000 mortos, a maior parte dos judeus. O templo foi sediados, destruídos e outras cidades foram saqueadas. Cerca de 90.000 judeus foram feitos prisioneiros, vendidos depois como escravos, levando assim a luta nas arenas romanas. Começava assim a grande diáspora. Essas diásporas, ou seja, a dispersão do povo judeu pelo mundo. Eles começaram a se separar. O significado de diáspora, gente, é separação, tá? A separação do povo começou a se separar por conta dessa destruição, né, da cidade de Jerusalém, né, por conta da entrada, né, das tropas romanas.
Aqui eu coloquei um mapa conceitual falando sobre a questão republicana, né, que gerou a estrutura do poder, a expansão territorial, a crise da república e o fortalecimento dos rebeldes. Tudo aqui, tudo organizado ponto por ponto, como iniciou até levou no fim da república. Então fica com Deus, fica com essa grande palavra em Libras, livres, até a próxima.